Olá pessoal, tudo bem? Então, para dar um apoio aí ao pessoal que está com algum tipo de dificuldade para desenvolver o exercício 4 do estudo de casa dessa quinzena, eu vou passar alguns comandos do Linux para vocês, ok? Então, primeiramente eu vou pedir para vocês acessarem o site, que é um emulador Linux, tá? Nesse endereço aqui, https belard.org/jslinux, ok? Então, vamos lá. Esse é o site, ok? Vocês têm uma lista de comandos também na tarefa. Então, se ficar com dúvida de algum comando, vocês podem consultar a lista para poder realizar a tarefa também, ok? A princípio, eu vou deixar para vocês, vou fazer um exemplo básico, mas vocês podem fazer os testes aqui. Então, a hora que abrir aqui, vocês vão escolher essa primeira opção aqui, ó, Startup Link, desse primeiro, x86, Alpine Linux, console, tá? Então, clique Here, vai clicar aqui e vai aguardar um pouquinho. Ele vai fazer aí todo o procedimento de carregamento, como se fosse uma máquina virtual, tá bom? Então, não precisa instalar nada, não precisa ter medo. Ah, eu errei, posso começar de novo? Pode. Só fechar a página, abrir de novo, ela começa zerada, tá bom? Então, aqui simula o Linux mesmo. Primeiro comandinho que eu vou passar aqui, como que eu limpo a tela? Clear. Digitou Clear, Enter, ele limpa a tela, tá? Se eu apertar L e S, lembrando o seguinte, o Linux é case sensitive, então ele diferencia maiúsculas de minúsculas, ok? Então, vamos digitar LS minúsculo, ele vai exibir aqui arquivos e pastas, tá bom? Então, para fazer um exemplo para vocês, então vamos lá, Clear. Alguns itens já existem aqui, então nós não vamos mexer, que foi na criação dessa própria máquina virtual, tá? Então vamos lá, vou dar um clear aqui. Como é que eu crio uma pasta? Eu dou o comando mkdir e o nome da pasta. Eu vou dar esse exemplo de um mercado. Então mkdir mercado, vem aqui no ls, observe, olha só, mercado. Então o que está de azul é diretório, ou seja, pasta, e o que está em branco são arquivos, tá bom? Então eu vou criar uma estrutura de mercado para vocês. Então, dentro do mercado, eu vou colocar a área de hortifruti e a área de padaria. Tá, eu estou aqui no localhost e esse símbolo de until, né, que é a minha área de usuário. Então, como eu tenho que criar pastas dentro de mercado, primeiro eu tenho que acessar ela. Então, vou lá, cd, que é para acessar, mercado, dou um enter. Observem que mudou aqui, ó. Agora está aqui, ó. Estou dentro de mercado. Se eu der um ls dentro de mercado, não tem nada, né? Olha só, não aparece nada, tá? Então, vamos imaginar que dentro de mercado eu preciso criar hortifruti e padaria, tá? Então vamos lá. Então eu vou mkdir e posso criar assim, hortifruti. Se eu quiser economizar a linha de código, fazer mkdir hortifruti enter, mkdir padaria enter, eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu dou um espaço e já ponho padaria. Por quê? E dou um enter. O que vai acontecer? Ele já vai criar as duas, ó. Então, hortifruti, onde eu tive espaço, criei padaria também, tá bom? Aí agora eu quero acessar hortifruti para colocar alguma coisa lá dentro. Então, eu vou dar cd hortifruti. Eu comecei a escrever. Se eu der um tab, olha só, ele completa para mim o código, tá? Então, eu dei um tab, ele completou. Olha só que legal, estou dentro de hortifruti. Dentro de hortifruti, então eu vou criar mais dois diretórios, o mkdir, né? Eu vou criar aqui verduras, dou um enter e vou dar mkdir frutas. Observe que agora eu criei separado, tanto faz, tá pessoal? Cada um faz da maneira que achar melhor aí. Pessoal, eu tive que dar uma pausa aqui porque eu ia usar um comando para criar um arquivo chamado com um editor de texto que se chama nano, tá? Mas por alguma dificuldade aqui dentro dessa minha máquina virtual, nesse momento não está funcionando, tá? Mas vocês podem tentar o nano aí, se quiserem, ou esse outro comando. Como é que eu tenho uma outra alternativa para eu criar um arquivo de texto vazio? Tem. É esse comando aqui, ó, touch, tá? Touch, o nome do arquivo. Então eu vou chamar de alface, como eu estou dentro de verdura, alface.txt. E dou um enter. Olha só, se eu der um ls,
já está lá alface.txt, tá bom? Depois, pessoal, eu quero voltar, porque eu já estou dentro de verdura, eu quero voltar e criar alguma coisa dentro de frutas. Então, eu vou lá, cd espaço ponto ponto, eu volto para hortifruti, tá vendo? Então, eu voltei para hortifruti. Se eu der um ls, eu vou ver que tem frutas lá, então eu dou cd espaço fr e o tab, frutas. Entro aqui e faço a mesma coisa, touch. Aqui vamos colocar uma fruta, laranja. Laranja.txt. Beleza, pessoal? Então, olha só. ls, criei laranja.txt aonde? Dentro de frutas. Então, lá pro outro lado do mercado, eu tinha criado padaria. Então, eu vou fazer dessa maneira. cd ponto ponto, eu voltei para hortifruti. cd espaço ponto ponto, estou em mercado. Se eu der um ls, tem lá padaria. Então, cd padaria, tá? Dou um ls, não tem nada. Então, o que eu vou criar aqui dentro de padaria? Eu vou criar mkdir, eu vou criar salgados. E para o vídeo não ficar muito longo, já vou criar os doces aqui também, tudo de uma vez. Dou um ls, viram que está em azulzinho, meus diretórios, né? Vou acessar salgados. Tem uma outra forma. Vamos dizer que eu faço o seguinte, touch, tá? Touch, crio pão.txt. Vou pôr sem acento porque ele estava dando erros de acento, tá? Por ser algo que está na internet, não foi preparado para o nosso idioma. Então, vou criar o pão.txt e vou criar com o touch também o bolo.txt. Depois de criar o bolo e o pão, eu dei um ls aqui, tá? Então, vocês veem, ó, eu tenho a pasta doce, tem a pasta salgada e tem o arquivo pão e tem o arquivo bolo. Só que tá fora do lugar. Então, foi proposital, para a gente fazer o quê? O comando mv, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso renomear o arquivo, tá vendo? Bolo.txt, eu vou renomear ele para bolos.txt. Olha um outro ls aqui, ó. Já colocou o bolos. Vou dar um clear aqui só para ficar melhor. Então, pessoal, nós aprendemos aí a renomear, né? Mas eu preciso mover para o lugar correto. Então, se eu der o comando pwd, ele me mostra a estrutura de diretórios em que eu estou, tá? Isso é importante, vocês vão ver agora na hora de tanto de recortar ou quando você vai copiar. A diferença para copiar é que o copiar, ele mantém o arquivo no lugar e joga a cópia do outro, como se fosse um xerox. E o mover é igual ao recortar e colar do Windows, tá? Então, um você usa o comando mv e o outro você usa o comando cp, tá? A única diferença é essa. Olha só. Então, eu dou um ls aqui, ó. Eu quero mover o quê? Bolos para dentro de doces. Como que eu faço isso? Eu sei que eu estou nessa estrutura de diretórios aqui em cima. Então, eu venho aqui, digito mv. Quem que é o arquivo que eu quero recortar? Bolos.txt para onde? /root. Dou um tab para ele completar. Mercado, tab de novo. Padaria, tab de novo. Doces, né, pessoal? Não deu mensagem nenhuma porque deu certo. Então, se der um ls agora, olha só, já sumiu daqui o meu arquivo de bolos. Ele já está na pasta certa. Vou fazer a mesma coisa com o pão. mv pão.txt para onde? /root. /mercado, /padaria, /salgados. Não deu erro, então já está certo. Se eu der aqui, ó, cd doces e dou um ls, olha que bacana, já tem o bolos ali, tá bom? Com isso, vocês já conseguem basicamente fazer o exercício, mas eu vou ensinar mais uns 2 ou 3 comandos, porque de repente vocês criaram errado, querem excluir um arquivo ou excluir uma pasta, né? Já tem isso aí, pessoal, na lista de comandos. Então, se vocês tiverem dúvida, consultem a lista de comandos que ela vai ajudar. E não tenham medo, façam aí a prática, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu estou dentro de doces e tem bolos. Eu quero, de repente, deletar a pasta. Eu não posso deletar ela sem tirar o arquivo, né? Então, eu vou dar um rm bolos.txt. Dou um ls, sumiu, não tem mais o bolos aqui dentro. Então, cd ponto ponto, eu saio da pasta e dou um ls. Vou deletar o diretório doces. Então, rmdir, tá? Comando para deletar diretórios doces. Olha só. Beleza, pessoal? Com isso vocês conseguem fazer basicamente tudo o que precisa aí na atividade 4 de vocês. E aí, como é que vocês vão me entregar isso? Se vocês fizerem o seguinte, ó.
A seta para cima, ele mostra o último comando que vocês utilizaram, tá? Os últimos, no caso. Mas assim não é o conveniente. Vocês podem digitar history, que é o histórico, né? Dá um enter e ele vai pegar todos os comandos que foram utilizados, tá? Lembrando o seguinte, tem alguns que já estavam aqui antes de nós. Talvez apareçam de vocês antes, tá? Então vocês dêem uma olhada, vê onde eu comecei no clear, deu certo aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu posso copiar, ó, eu venho aqui, ó, com o scroll do mouse vou descendo e o mouse apertado, seleciono tudo até o history, botão direito copiar, e aí depois é só ir lá no Word, no item 4, botão direito colar, e vocês já conseguem me responder essa questão do exercício, tá bom? Então eu fiz esse material de apoio para vocês e espero que